Olá, bom dia. No dia 17 de março, os servidores técnico-administrativos das universidades federais entraram em greve, inclusive aqui na UFRN e UFESA. Saiba mais na reportagem de Daniele Castro. 17 de março de 2014. O pátio da reitoria ficou pequeno em comparação à disposição de luta dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que aderiram a mais uma greve. É tanto que a Assembleia teve que ser transferida para o auditório da reitoria. A decisão de iniciar essa greve foi tomada ainda no mês de fevereiro e reafirmada na Assembleia desta segunda-feira com ampla participação dos servidores. Em homenagem ao Mês das Mulheres, a mesa foi formada por Vânia Machado, coordenadora geral do Sinteste, por Jeaneide Lima, coordenadora de comunicação, e Tásia Maia, servidora lotada na Superintendência de Comunicação. Elas coordenaram o momento dos informes e avaliações da atual conjuntura, onde os presentes puderam expor os seus sentimentos. É muito importante essa participação na greve. Quando eu vejo o PT entrar no governo, o governo lê a cartilha de cabeça para baixo. Isso para mim é uma decepção, gente. Greve significa guerra. Nós vamos ter enfrentamentos nos setores e precisa que realmente as pessoas estejam preparadas para isso. E como sindicato, nós fazemos uma mobilização, então vocês estão aqui bem representados, mas o sindicato sozinho não consegue fazer nada. E quando o governo quer fazer, ele faz. Agora, só faz se nós pressionarmos com a categoria na rua. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre esse início de greve e qual a avaliação de seu desenvolvimento. Para discutir sobre o tema, contamos com a presença de Francimar Honorato, que é coordenador estadual do Sinteste, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Bom dia, Francimar. Bom dia, José Rebouças. Bom dia. Bom dia. Rebouças, para que se chegue uma greve, essa que iniciou-se no dia 17 de março, há todo um processo de construção. Não é de uma hora para outra que se inicia uma greve, se decide, digamos assim, na cabeça dos sindicatos, dirigentes sindicais, tanto local e nacional. Como é que se deu essa construção dessa greve e o porquê dela? Em 2012, nós apresentamos uma pauta ao governo federal, negociamos essa pauta, entre outros pontos, uma reposição salarial, e o governo não cumpriu com o acordo que nós fizemos naquela época. Entre 10 pontos, o governo só acenou para resolver, e está resolvendo, um ponto relacionado a uma reposição de 15% em 3 parcelas. A primeira parcela foi em 2013, a segunda parcela em 2014 e a terceira parcela desse reajuste em 2015. Além do STEP, que é um índice entre uma classe, um padrão e outro da nossa classe, e o restante, que foram os grupos de trabalhos sobre racionalização, reposicionamento dos aposentados, terceirização, a democratização da universidade, o governo não cumpriu. Ou seja, o governo não cumpriu com 90% da pauta que acordou conosco naquela época, lá em 2012. Passamos o ano de 2013 esperando a resolução e a implementação do restante da pauta e o governo Dilma não fez. Fizemos várias tentativas, foram vários documentos na perspectiva de consolidarmos o acordo, mas o governo não cumpriu e rompeu o acordo unilateral. Dessa forma, no final agora de 2013, nós retomamos a luta, reivindicamos o cumprimento do acordo e o governo continuou não nos ouvindo. Agora, no início de 2014, realizamos uma plenária nacional da FASUBRA, nos dias 8 e 9 de fevereiro, e retomamos a luta para que o governo cumpra aquilo que acordou conosco em 2012. Acrescentamos mais alguns pontos na pauta, como turnos contínuos e ascensão funcional. Em função do governo não ter cumprido, nós deflagramos a greve e começamos a partir do dia 17. Francimar, e na UFESA, como é que foi a construção dessa greve? Muito parecida, claro, as reivindicações são as mesmas, todo o trabalho que você vem desenvolvendo foi o mesmo, mas lá na UFESA, como é que se deu essa construção dessa greve? Como é que foi a Assembleia que, digamos assim, juntou toda essa movimentação para que chegasse a esse movimento? Ora, como nós já vimos trabalhando aí há alguns dias preparando para essa grande assembleia que foi realizada dia 17, nós conseguimos fazer uma assembleia muito positiva, inclusive
eu que sou do Sinteste desde a época da sua fundação, eu avalio como foi uma das maiores assembleias que fizemos na UFESA. Conseguimos quase lotar o auditório da universidade e foi uma assembleia interessante que a grande maioria eram jovens servidores, que a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, ela hoje tem um quadro muito jovem, né? Então foi uma assembleia que estava a plenária cheia de jovens e foi uma deflagração muito bonita, muito participativa, muitas opiniões, de forma que nós fizemos um trabalho de divulgação muito forte, né, através da mídia, né, de jornais, né, da televisiva, enfim, nós construímos lá e foi muito boa a assembleia de deflagração da greve que ocorreu no dia 17. Há alguma dificuldade, por ser em Mossoró, ter um pouco de distância de Natal, para saber dos informes e outras coisas que possam levar a construir-se uma greve mais sólida? Lá em Mossoró vocês já estão em uma sintonia perfeita? Isso, não há tanta dificuldade, porque hoje a gente tem a internet, nós temos todos os meios, né, a mídia aí, a gente é fácil de ter a comunicação imediata com o Sinteste Mossoró e até direto com as informações que a gente pega do Comando Nacional de Greve de Brasília, da FASUBRA. Mas a gente hoje trabalha muito sintonizado, mais ainda do que há 15 anos atrás, né? Mas de qualquer forma, de forma que foi muito positiva e hoje a gente tem essa grande integração, a gente faz parte do sindicato, estamos aqui reunidos frequentemente e a gente tem uma interação muito grande com a direção geral e a gente mantém a categoria informada. Rebouças, como é que você avalia esses primeiros dias de greve? Já fomos dia 17, está nesse período ainda. Não está muito inicial, porque já estamos praticamente em 2 semanas, mas como é que você vê essa avaliação, a participação dos servidores nas mobilizações e o contato com o governo? O governo acenou nesse primeiro momento agora com alguma coisa? Nós vivemos num país que é um continente, então uma categoria nacional para se mobilizar no Brasil tem dificuldades. Até porque a categoria dos técnicos administrativos nas universidades federais é uma categoria que tem 189 mil em toda a sua base espalhada nos estados. Em estados que tem 3 universidades, aqui no Rio Grande do Norte nós temos 2 universidades. A Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, que tem na cidade de Mossoró, Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, que tem unidades na região do Agreste e na região do Seridó, como Currais Novos, Caicó, no Seridó. Nós temos Santa Cruz, nós temos em Nova Cruz, temos em Santo Antônio e na capital Natal. Portanto, a dificuldade é muito grande pelo espaço. Nós viajamos muito, nós vivemos viajando pelo interior do Rio Grande do Norte, porque onde tem um técnico, nós chegamos lá para conversar, para apresentar a pauta. Em relação ao andamento, é uma greve que está em ascenso, ela está crescendo por se tratar dessas dificuldades que eu citei agora. À medida que nós vamos passando nos setores, nas cidades onde tem unidades da universidade, que a pauta, nós apresentamos a pauta, os técnicos eles vão absorvendo, vão notando e sentindo a necessidade de lutar. E a cada reunião, os técnicos eles entram imediatamente na greve quando recebem essas informações, e esse fenômeno acontece em todo o país. Nós começamos com 24 universidades em greve, passamos a 27, e neste momento que nós estamos aqui nesse programa, é provável que já passe das 30 universidades em greve, e durante esse primeiro mês nós vamos atingir 80%, 90% de paralisação nas universidades. Só quando nós fizermos o levantamento que teremos o número aproximado das pessoas que estão paralisadas. Francimar, como é que está sendo a comunicação lá na UFESA para que possa ter a grande adesão? Você disse que houve uma grande participação na Assembleia, mas para que possa atingir a todos e que tenha uma participação mais efetiva no movimento de greve, como é que está sendo a comunicação com os servidores? Olha, nós temos utilizado o boca a boca, né? Achamos que a parte mais eficiente é a visita, né, nos setores onde a gente pode conversar olhando no rosto, no semblante de cada um. E nós, então, como comando de greve, nós adotamos uma política agora que, inclusive, está sendo muito elogiada, modéstia à parte, foi a questão de chegarmos lá no setor e dizer, olha,
Nós estamos aqui a convidar vocês a participar conosco. Nós não estamos aqui para impor. Vocês fiquem à vontade. Agora, participe de nossa Assembleia e estão aqui as nossas reivindicações. Analise, mas estamos aqui a convidar vocês a participar conosco. Isso tem sido muito aceito, porque na realidade, muitas vezes a pessoa, quando chega o comando de greve, muitas vezes pensa que a pessoa vem já muito forte para uma briga, e na realidade não é isso. E nós temos conseguido muitas adesões. Além disso, nós fizemos uma panfletagem muito forte nos portões da universidade e usando os jornais, né, a internet com mensagens internas. O Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo, desculpe, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para a Rebouças responder no próximo bloco, como essa questão do comando local da greve, qual a importância desse comando para o desenvolvimento de todo o movimento. O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o andamento da greve dos técnico-administrativos das universidades federais, com a presença de Francis Malnorato, que é coordenador estadual do Sinteste, e José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Rebouças, eu vim deixando uma pergunta no bloco anterior, como é o comando local de greve? É uma peça importante para que se possa organizar, para que não fique tudo solto, né? E quais são as atribuições desse comando? No período normal, a instância maior é a direção estadual, no seu dia a dia, com uma seção sindical em Mossoró, outra seção sindical do Sinteste em Santa Cruz, outra em Caicó. Acima disso, nós temos o Congresso Estadual do Sinteste, que é uma instância superior nesse período de 2 anos, onde as políticas, né, as resoluções são aprovadas nessa instância do Congresso Estadual. Agora, no período de greve, a instância política é o comando local de greve, que é eleito nas suas assembleias quando deflagra a greve. Foi assim em Mossoró, no dia 17, onde os companheiros da UFESA elegeram seu comando de greve, e eu aproveito para fazer um elogio e parabenizar os companheiros da UFESA pela organização, pela disposição de luta, que no primeiro dia elegeram um grande comando e um comando muito lutador, que vem trabalhando esta paralisação com muita eficiência e muita eficácia lá na UFESA, não só em Mossoró, mas em Caraúbas, Angicos, Pau dos Ferros. Rebouças, só um parênteses, o comando de greve não necessariamente tem que ser gente do sindicato, pode ser outros servidores também. Isso, o objetivo justamente é esse. Como é uma instância democrática, para o comando de greve são eleitas pessoas da base da categoria, pessoas que às vezes nunca participou de uma atividade sindical, mas aí ela se interessa naquele momento de luta e passa até a ter simpatia pelo trabalho sindical. Então o comando local de greve é uma instância superior à direção do sindicato no momento da greve, no período da greve. E lá, no comando, são discutidos a avaliação, é feita uma avaliação da conjuntura, é discutida a programação da greve, as atividades, tudo isso discutido e votado. Quando se vota, se implementa. Tanto na UFESA como aqui na UFRN, nós realizamos as reuniões do comando local de greve, como instância democrática, é a instância superior, e é o comando que passa a assumir todas as responsabilidades pela implementação das políticas da greve. Outras decisões maiores, o comando local de greve leva para a Assembleia para ser discutida também, ou ele tem autonomia para se tomar algumas decisões que atingem todo mundo? Algumas atividades, o próprio comando tem autonomia para isso. Outras atividades, o comando de greve leva à Assembleia, e a Assembleia referenda ou não, aprova ou não aquela sugestão que o comando propõe durante a Assembleia. Aproximar, nós conversamos aqui algumas reivindicações, até o Rebouças falou, mas quais são as que vocês estão batendo mais, a redução de 30 horas, a questão salarial, que vamos retomar um pouco disso para que a população possa saber, até porque, como eu falei no início, uma greve não se decide de uma noite para o dia, não se constrói de uma noite para o dia. E às vezes a população até reclama quando o servidor faz greve, porque diz, o servidor está fazendo greve, o servidor não quer trabalhar, o servidor quer fazer isso, aquilo, outro. Perfeito. E é bom que se esclareça exatamente para o nosso público, que assiste o Diálogo Plural, sobre essa questão. Uma greve chega por causa disso, e não por simplesmente sair da cabeça de um dirigente sindical. Sem dúvida. Existe, por exemplo, foi elencada na plenária da FASUBRA, desculpe, 10 ou 12 itens, né, de reivindicações, mas evidentemente que tem alguns que são
extremamente, vamos supor, aquelas bandeiras que nós vamos ter que lutar e vai ser forte a negociação com elas. Então nós temos que o horário corrido, né, o horário contínuo, essa é uma questão que nós estamos batendo e achamos que vamos conquistar essa reivindicação. A ascensão funcional é uma coisa que realmente nós já tivemos e agora, na época do presidente Collor, foi retirado isso dos servidores, né? E nós estamos tentando resgatar essa situação da ascensão funcional. O que é isso mesmo? A ascensão funcional é aquele benefício quando o servidor se capacita, né, dentro do quadro da universidade, faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, etc. E ele pode fazer um concurso interno. Né? Ele faz um concurso interno, não concorrendo com os demais publicamente, mas ele faz um concurso interno depois de ser feito um levantamento da necessidade. Bom, então isso o que é que nós entendemos como valor? Porque dentro esse servidor já está dentro da universidade, ele já conhece a universidade. Então, de forma que é importante que dê essa oportunidade e, ao mesmo tempo, estimula aqueles a estudar, a se capacitar. De reconhecimento. Sim. Então, isso são reivindicações muito importantes para a gente, a questão da ascensão funcional, a questão do horário corrido, como já falei, a questão de rever, a questão da insalubridade, que não está sendo contada como tempo para aposentadoria, né, como prazo especial. Enfim, então tem alguns pontos que nós estamos com foco nessas reivindicações. Rebouças, tem algum desses pontos que se o governo não negociar, a greve não para? Sim, todos os pontos da pauta são muito importantes para todos nós. Agora, tem alguns pontos que eles chamam mais, eles mobilizam mais. Nós temos uma categoria, como o Francimar falou no primeiro bloco, uma categoria muito jovem que ingressou no Serviço Público Federal, nas universidades federais. Essa categoria, esse setor da nossa categoria, dos jovens, eles reivindicam principalmente a ascensão funcional, porque são pessoas que chegaram à universidade já com um nível de capacitação muito alto. Muitos já vêm com a graduação completa, alguns já vêm com a especialização, outros estão fazendo mestrado e concluíram, como também o doutorado. Então essas pessoas que entraram numa determinada classe do plano de carreira, como a classe D, e que são cargos e funções de nível médio, querem ascender para outras funções que na época não houve concurso, para a classe E, que são as funções de nível superior, para quem tem a graduação, para quem tem a pós-graduação, quer que seja a nível de especialização, mestrado ou doutorado. E a legislação, neste momento, não permite, né? A Constituição de 88 aprovou isso, veio o governo Collor já no início da década de 90 e cortou definitivamente essa seção. Nós reivindicamos agora, através de uma PEC, um projeto de emenda constitucional para rever. Por quê? Se a Universidade Pública Federal tem nos seus quadros pessoas preparadas, prontas já para assumir as funções da classe E, portanto do nível superior, para que abrir concursos para vir pessoas de fora? Primeiro nós defendemos o concurso interno, reafirmando o que Francimar colocou, para um concurso interno para preencher essas vagas, para em seguida abrir o concurso externo para o preenchimento das outras vagas. O diálogo agora vai para um pequeno intervalo e deixo outra pergunta aqui para o Rebouças responder no próximo bloco sobre as negociações com o Ministério da Educação, se houve algum avanço, e com o Ministério também do Planejamento. Não adianta negociar com o Ministério que não paga, que não é o que assina, que dá a canetada. O Diálogo Plural volta daqui a 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o andamento da greve dos técnico-administrativos das universidades federais, com o coordenador estadual do Sinteste-RN, Francimar Honorato, e com o coordenador geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Rebouças, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão da negociação entre o Comando de Greve Nacional, FASUBRA, e o Ministério da Educação e Planejamento, os dois ministérios. Porque não adianta um dizer que tem, que pode dar, quando um outro diz que não tem condições de dar. Ficou alguma coisa acordada com relação a isso? Na greve de 2012, sim. E nós reafirmamos, pelo fato do Ministério da Educação, que é o ministério que nós técnicos somos ligados, e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o ministério que autoriza a aplicação desses recursos, que também não cumpriu o acordo, nós, neste ano, continuamos o diálogo com eles.
que inclusive durante 2013 esses ministérios não nos recebeu, não encaminhou a negociação. Por isso nós entramos em greve. Agora, só no mês de março, mês de março de 2014, neste ano, portanto, algumas semanas atrás, o governo chamou para conversar em 3 reuniões. O mesmo governo que não negociou durante 2013, à medida que nós deflagramos a greve, o governo disse, olha, nós queremos conversar com o Comando Nacional de Greve e queremos negociar o que ficou pendente. Isso é muito estranho. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem aplicado e tem ajudado na aplicação de recursos monstruosos na Copa. Só aqui no Rio Grande do Norte, a construção do Arena das Dunas, que nós estamos chamando agora Arena das Águas, em função das chuvas que inundou todo o estádio, foi aplicado mais de 400 milhões de reais. Esses recursos, só no estádio do Rio Grande do Norte, daria para atender 10 vezes nossas reivindicações. Só no Rio Grande do Norte, imagine nos outros estados, nos estádios dos outros estados. Então, o governo não tem interesse de atender a nossa pauta, porque causa, segundo o governo, impacto financeiro. Mas, ao mesmo tempo, aplica os recursos para as obras da Copa, deixando de lado a saúde, os hospitais sucateados, as escolas, os professores fazendo greve em todo o país, a segurança pública, a população assustada, reclamando, sendo assassinada, enfim. O motivo principal dessa demora de não aceitar, negociar e não atender nossas reivindicações, porque o governo do PT tem lado, e está ao lado dos empresários, está ao lado da burguesia nacional. Aí sim, eles atendem, né? Atendem o padrão FIFA, mas não atendem o padrão técnico-administrativo das universidades. Francimar, um importante também mostrar à população todo esse lado que o Rebouças vem falando, sobre essa questão dos investimentos em obras privadas e não investimento no setor público, e a população que, digamos, é a mais atingida, digamos, o aluno que está estudando na UFESA ou na UFRN, que necessita do trabalho técnico administrativo num laboratório, algo mais, que é atingido pela greve, que não sabe realmente as reivindicações. Como é que o comando de greve, o Sinteste, lá em Mossoró, pode-se fazer uma política de divulgar, publicizar, digamos, a greve, para atrair realmente o povo para o lado dos grevistas e aí ter um movimento mais forte? Pois é, então o que fizemos? Nessa assembleia que aconteceu no dia 17, né, que foi a grande assembleia que nós falamos, nós contamos lá, nós convidamos, né, o segmento dos estudantes, né, e o segmento de professores, né, dos docentes da universidade. Tivemos lá o presidente da Associação Docente e tivemos a presidente do DCE da universidade, da UFESA. Isso para mostrar para eles a situação que se encontra, os servidores, a decisão dos servidores administrativos, né, que essa luta também é deles, porque uma vez nós estamos lutando pelas melhorias da universidade, também está com mais recursos para a universidade, vai melhorar, sem sombra de dúvida, a qualidade de ensino, né, a pesquisa, a extensão. Os professores, por sua vez, também, apesar de não ainda entrarem em greve, mas a gente acha que tem uma tendência para os docentes entrar em greve. Por quê? Porque eles estão vendo a questão da privatização dentro da universidade. Hoje, até a própria UFES, hoje ela tem, no mínimo, aí uns 20% de privatização. Serviço de transporte, serviço de vigilância, serviço de limpeza, praticamente todo privatizado. E a gente está mostrando ao docente, ao professor, que amanhã será privatizado também os professores, o laboratório. Você tem um banco de professores no Estado em que eu tenho à disposição professor para dar disciplinas tais. Isso é privatizar a docência. Então nós estamos trazendo isso e quando fizemos essa divulgação, chamamos a imprensa e panfletamos, nas nossas reivindicações, nós mostramos essa necessidade de conhecimento e participação conosco. Aqui na UFRN Rebouças está havendo essa preocupação em publicizar a greve para os alunos e para a comunidade universitária? Sim, nós temos no comando de greve uma comissão de comunicação e nós mantemos o contato, encaminhamos release à imprensa, distribuímos panfletos, colocamos em nosso site a programação, que inclusive a programação da próxima semana nós já colocaremos no site a partir do dia 7 de abril. Então, nesse sentido, nosso contato através do jornal, dos boletins, nós colocamos carro de som,
utilizamos o Facebook, a fanpage do Sinteste, então a divulgação é em massa. É importante a sociedade saber para poder participar e não criticar e sim apoiar? Isso. Nós justamente queremos e precisamos do apoio da comunidade universitária, estudantes, professores, dos técnicos, também dos usuários da Universidade Pública Federal, tanto na UFRN como na UFES. Rebouças, o governo geralmente, quando procura o sindicato para as instituições maiores, a FASUBRA, cria uns grupos de trabalho. Isso realmente dá condições de se negociar com isso ou é só mais um motivo para que possa, digamos assim, tapar o sol com a peneira? Não, os GTs, os grupos de trabalho, eles são importantes, até porque tem a participação do governo e tem a participação de nós, técnico-administrativos. O problema é que nós preparamos o grupo, preparamos o trabalho, apresentamos ao governo, mas o governo não implementa, não cria as condições necessárias para que aquele trabalho feito nos GTs sejam realizados e emperna a burocracia estatal. Seria um GE, grupo de enrolação? Nós chamamos algumas vezes de reuniões de enrolação, de embromação, por parte do governo. Um governo que não tem interesse na educação, um governo que não tem interesse numa saúde pública, favorece muitas vezes a iniciativa privada em detrimento do público. Francimar, você acha que essa greve vai durar muito? O governo há a possibilidade de negociar ou vocês vislumbram aí uns 2 a 3 meses de greve? Olha, eu acho que pode chegar até isso, mas eu acredito que, pelo que a gente tem sentido das greves passadas, a gente tem percebido que o governo tem se aproximado. Mas, aí respondendo a resposta mais objetivamente, eu acredito que não vai ser uma greve longa. Essa é a minha visão. Por quê? Porque nós temos uma Copa que está em cima aí. Então o governo vai ter pressa de resolver essas situações, porque ele quer o Brasil caladinho, silencioso, vitrine, para toda a massa mundial que está voltada para o Brasil com a Copa agora de junho. Então eu espero que, aliás, eu acredito que não vai ser uma greve longa como as demais, mas isso também vai depender muito das negociações e dos movimentos, né? Como vai acontecer esses encaminhamentos de conversa com o governo. Se o governo realmente não verificar essa situação da negociação imediata ou logo, poderá se alongar e talvez mais radicalizada. Rebouças, nós temos apenas 1 minutinho, 30 segundos, na verdade, e aí vai durar muito essa greve, como o Francimar disse? As greves do Serviço Público Federal, estadual, municipal, são greves longas, porque os governos de plantão, eles não têm interesse em negociar com os grevistas, né? Vide a greve dos professores do estado do Rio Grande do Norte, vide a greve na saúde, as greves nos municípios, principalmente no município de Natal, são greves longas pela falta de habilidade e de interesse dos governos, né? Nós esperamos que esta greve ela seja curta, porque na Copa vai ter luta. Os trabalhadores vão lutar e vão denunciar a farsa do governo em investir na Copa, mas não investe na saúde e na educação. E a nossa greve, ela faz parte desse contexto, dessa conjuntura. Mas esperamos que o governo nos convide para negociar, apresente as propostas concretas para que nós tenhamos um final de uma greve vitoriosa para nós, que é interesse nosso e da sociedade. Francimar Honorato, coordenador estadual do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. José Rebouças, coordenador geral, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.